A paz do Senhor para todos. Aqui nos fala o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma pequena reflexão da paz de Deus para a sua vida. Por favor, se você nos assiste nesse canal, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Hoje estaremos lendo a palavra do Senhor no livro de São Lucas, no capítulo 5, que nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram-os que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Jaze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, se dirige a Pedro, aleluia, pedindo-lhe um dos barcos, porque a multidão estava espremendo, porque queriam tocar no Senhor, porque queriam receber do Senhor, aleluia, a sua instrução, a sua orientação, porque observavam e viam no Senhor os sinais, aleluia, que apontavam que ele era o Messias prometido pelas Escrituras. Aleluia, não somente todos que tocavam com fé no Senhor Jesus eram curados, todos que tocavam no Senhor Jesus eram libertos dos demônios. Aleluia, e o Senhor Jesus ensinava com autoridade e com ousadia, e a virtude do Espírito Santo estava sobre ele, de modo, aleluia, que multidões seguiam ao Senhor. E Jesus, ele vai de encontro a Pedro, um simples pescador, e pede a Pedro o seu barco. Aleluia. E quando pede a Pedro o seu barco, ele pede para que afastasse o barco daquela multidão. Eu entendo primeiramente que é necessário às vezes um limite entre você e uma pessoa, para que você possa ter espaço para você respirar. Não deixe que ninguém te sufoque, não deixe que a pessoa te pressione, não deixe que as pessoas tomem as rédeas da sua vida. Você tem que ser independente das suas coisas. Pedro, aleluia, ouviu, aleluia, o bom conselho do nosso Senhor e recebeu, aleluia, de bom grado, e fez o que Jesus ensinou, que era que afastasse aquele barco. Louvado seja Deus. Jesus ali começa a palestrar, a ensinar a mensagem do Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja Deus. O reino de Deus chega através do nosso Senhor Jesus. Esse reino de Deus, ele não vem de aparência exterior, mas ele vem de aparência interior, porque ele nasce de dentro para fora, não de fora para dentro. Aleluia, louvado seja Deus. O homem, ele continua sendo a mesma pessoa, com o mesmo rosto, com a mesma aparência, mas dentro dele, quando ele recebe Jesus, há uma transformação. O homem que era viciado se torna um homem, aleluia, totalmente liberto. O homem que mentia se torna um homem que fala a verdade. O homem que roubava se torna um homem trabalhador. O homem que não tira nada de ninguém. O homem que se prostituía se torna um homem santo, separado para Deus. O homem, aleluia, louvado seja Deus, que enganava, se torna uma pessoa justa. Porque quando Jesus entra, ele transforma a vida do pecador. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus pergunta, aleluia, para Pedro: Pedro, e aí, como é que foi o seu trabalho, Pedro? Pedro disse: havendo trabalhado a noite toda, eu não peguei nada. E Jesus ordena para Pedro: Pedro, vai ao lugar aonde você não pegou nada e lança a rede, Pedro. Pedro, aleluia, não questionou. Segunda coisa que eu aprendo: quando Deus te dá uma ordem, cumpra, não questione, não duvide, cumpra ela, porque assim você verá o milagre de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível, aleluia, agradar ao Senhor. E é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Pedro, aleluia, ele obedece. No lugar onde ele foi envergonhado, no lugar onde ele trabalhou a noite inteira, não pescou nada, foi um lugar onde Deus se preparou para que ele viesse a ser abençoado e ser próspero. Quem sabe você foi envergonhado nessa terra a qual você vivia. Quem sabe você foi envergonhado no seu trabalho. Quem sabe você foi envergonhado pela sua família.
Mas se você for na direção de Deus, eu quero te dizer que aquele lugar que era um motivo de desonra, Deus vai te honrar e Deus vai fazer coisas grandes e sinais maravilhosos através da sua vida. Mas siga a direção do Senhor. Aquele lugar, aquelas pessoas que queriam te matar, tirar a sua vida, que caçoavam, que zombavam de você. Se você estiver na direção de Deus, Deus vai fazer com que todos reconheçam que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O próprio salmista Davi diz no Salmo 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo. Davi não pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu para que todos eles vissem, aleluia, um lugar de honra que Deus não tinha colocado. Porque no lugar da desonra, o Senhor te dará dupla honra. Receba essa palavra para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Pedro, ele lança a rede ao mar. Interessante que para se pescava à noite. Os pescadores não se pesca de dia, porque à noite, aleluia, os peixes, eles sobem para poder se alimentar. E de dia, eles descem ao fundo do mar para poder descansar. Mas quando Jesus está na direção do negócio, aquilo que é para dar errado dá certo. E aquilo que está torto, Deus endireita. Aquilo que está fora da posição, Deus posiciona. E aonde Deus entra, há libertação, há transformações, há mudança de história, há mudança de cenário. Aonde tem doença, Deus traz saúde. Aonde tem morte, Deus traz vida. Aonde há guerra, Deus traz harmonia. Aonde aleluia, há desavença, Deus traz a paz. Louvado seja Deus. E aonde há escassez, Deus traz fartura e traz prosperidade. A Bíblia fala que Pedro lança a rede. E quando ele puxa aquela rede, foi tantos e tantos peixes que foi necessário que ele pedisse ajuda. Eu quero profetizar na sua vida, aleluia, que você vai ser uma pessoa muito próspera, que você vai abençoar os seus familiares, que você vai abençoar os seus amigos, que você vai abençoar a obra do Senhor. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, porque Deus tem separado para que você venha se assentar entre os príncipes. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar no fundo da lama, mas Deus vai te levantar e te colocar de pé, vai te colocar para se assentar entre os príncipes, porque essa é a herança daqueles que confiam e creem no poder do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aquilo que é fraco para o homem é forte perante o nosso Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus escolheu as coisas pequenas e as que não são, para confundir as que são. Deus escolheu as coisas loucas, as que, aleluia, e as fracas, para confundir os fortes, para confundir os sábios dessa terra. Deus escolheu você. Talvez você se acha que é pequeno, você é uma pessoa que é desprezada por muitos, mas Deus quer te usar, fazer de você um instrumento na mão do Senhor. Basta simplesmente você crer, confiar, acreditar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz que Pedro, quando vê esse grande milagre, ele se prostra de joelho em adoração e fala: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, porque sou pecador. Porque diante da presença do Senhor, aleluia, não há coração que não se quebrante. Diante da santidade do Senhor, não há coração que não se dobre, que não se poste perante a presença do Senhor. Deus quer fazer maravilhas e sinais na tua vida, mas é necessário tão somente você crer, aleluia, confiar na sua palavra e nas suas promessas que são verdadeiras. Louvado seja Deus. Pedro se torna um discípulo do Senhor. Outrora um pescador, aleluia, de peixe, mas Deus fez dele um pescador de almas. Quem sabe Deus não tem te chamado para ser um pescador de almas. Quem sabe Deus tem um chamado há tantos e tantos tempos na sua vida e você tem rejeitado esse chamado. Certamente o chamado de Deus continua na sua vida. Embora você tenha errado, caído, quem sabe se prostrado. Mas a Bíblia fala que ainda que o justo ele venha cair 6 vezes, na 7ª o Senhor levantará. Deus tem promessa de redenção para a sua vida. Deus tem promessa de fartura na tua vida. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Louvado seja Deus. Obedeça a voz do Senhor. Se renda ao Senhor. Se prostre diante dele. Clame ao Senhor. E Deus restituirá tudo aquilo que o diabo levou. Que Deus abençoe rica e abundantemente. E até a próxima.